Amém. Amém. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim para nós: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, e ele diz a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Então o Senhor me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém. Amém. Você pode se assentar? Tudo começa nos olhos. Tudo começa nos olhos. Conta-se uma história que num hospital, numa determinada sala, havia dois pacientes. Esses dois pacientes estavam numa fase muito difícil da vida, com uma debilidade de saúde tão grande, que eles estavam praticamente imobilizados em suas camas. Um deles estava bem próximo e conseguia ver a janela, conseguia ver o que se passava do lado de fora daquele hospital. Estava bem pertinho e conseguia ver por entre a janela. O outro estava num outro canto, quarto pequeno, estava numa posição que não conseguia ver nada da janela. E os dois estavam ali. E a gente sabe que uma debilidade física, especialmente quando vai passando o tempo, numa situação drástica, ela também tem o poder de naturalmente minar as nossas emoções. E os dois estavam ali sofrendo tanto de um mal físico quanto esse esvaziamento emocional, porque a vida vai acontecendo, estavam ali. E aí, o que estava longe da janela, olhando e percebendo que aquele que estava próximo à janela não tirava os olhos da janela, começou a perguntá-lo: fulano, conta para mim, diz para mim o que você está vendo na janela, o que você vê lá do lado de fora. E aí esse que estava pertinho da janela começou a descrever para o outro o que ele estava vendo. E ele começou a dizer: lá fora o céu está lindo, céu azul, os pássaros estão voando, tem uma praça linda, no meio tem um gramado, as crianças estão brincando, há uma harmonia maravilhosa. Um dia lindo, um clima gostoso, as pessoas estão passeando, conversando. E eu sei que daqui a pouco eu estarei lá com a minha família, brincando, passeando, me divertindo, curtindo. O dia está lindo. E aquilo trouxe um ânimo para aquele outro paciente. E os dias foram passando, e diariamente o paciente que não tinha acesso à janela,
ele gostava de começar o seu dia perguntando para o paciente que tinha acesso à janela sobre como estava o dia. E às vezes ele falava, hoje está chovendo, mas a chuva é maravilhosa, porque a chuva traz vida, ela rega a terra, e depois da chuva as flores estão mais vistosas, mais coloridas, a grama está mais verde, os pássaros estão voando, está tudo lindo. E diariamente ele perguntava para aquele paciente. E o paciente que estava longe da janela foi ganhando vida, e as suas emoções foram ajudando na sua recuperação. E os dias foram passando, até que um dia, esse paciente que estava perto da janela recebeu alta, foi para casa, ficou bem, se recuperou. E aí o paciente que estava longe da janela, rapidamente, fez o quê? Por favor, tem como transferir, me tirar dessa cama e me colocar naquela outra cama, porque eu quero ver através da janela, porque isso me fez bem. E eu sinto que a minha saúde está melhorando. E o meu amigo foi embora e agora ele está curtindo o que ele tanto via daqui. Você pode me colocar na janela, pertinho lá? Posso, claro. Tal. E transferir o paciente que estava fora, que estava distante da janela, para a posição do outro que havia tido alta. E esse paciente, quando chegou perto da janela, ele teve um impacto. Quando ele chegou e foi colocado perto da janela, e ele eufórico, animado, com grande expectativa, quando ele olhou pela janela, ele viu um grande muro cinzento. Não dava para ver nada. Tinha um muro. Era um muro. Não dava para ver nada além. Não tinha praça, não dava para ver praça, pássaro, grama, sol, não dava nem para ver o céu. Muro alto, cinzento, não dava para ver nada. Todo estourado, tinta velha. Vocês conhecem alguns hospitais aí, né? Tudo estourado, aquela coisa toda. E ele ficou chocado. Cadê a praça? Cadê a grama? E aí ele começou a entender. Ele começou a entender que aquele paciente que estava diante de um muro cinzento, por mais que o seu olho natural visse um muro cinzento, uma parede toda descascada, estragada, cheia de lodo, ele sabia que para além daquela parede havia um mundo. O seu olho natural não estava vendo o céu, não estava vendo a chuva, não estava vendo a grama, não estava vendo um parque, mas o seu olho, que não é o natural, estava vendo, porque isso existe. Das suas experiências anteriores, do seu repertório de vida, ele sabe que existe um gramado verde por aí, ele sabe que existe uma pracinha, ele sabe como é gostoso, como a chuva faz bem, como após a chuva a natureza reage. Então ele decidiu ali naquele leito olhar para além de uma realidade, e ele já estava visualizando o que ele, quando saísse daquela condição, viveria. E não só decidiu transmitir isso para aquele que estava longe e não vendo a janela. Então, o que ele estava experimentando por um olho não natural, ele decidiu levar essa realidade futura para o seu amigo. E isso lhe fez bem. Isso lhe fez bem. Então, tudo começa nos olhos. Tudo depende da forma como nós vemos. Não é à toa que Jesus, lá no monte, no famoso Sermão da Montanha, ao ensinar, em uma das suas porções de ensino, ele vai dizer o quê? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo, tudo será luz. Ou seja, a forma como vemos a nossa realidade hoje será determinante para o nosso futuro de amanhã. Por isso, a metáfora de abrir os olhos é tão importante nessa nossa experiência chamada conversão. Fulano teve uma experiência com Deus, lembra-se de Saulo, a caminho de Damasco, os seus olhos se abrem, escamas caem dos seus olhos, e aí ele passa a ver algo que ele não via. Ele tem uma experiência de revelação. Algo é tirado dos seus olhos e ele consegue ver, mas não o olhar natural, não aquele olhar realista, que vê de fato como as coisas são. Mas você é chamado e pode agora, por meio da fé, olhar para uma realidade que não existe. Por que isso é importante? Porque tudo, preste atenção nisso, tudo começa nos olhos. Tudo. Se os olhos forem luz, todo o seu corpo, toda a sua vida, toda a sua realidade será
luz. E é exatamente sobre isso que esse texto nos ajuda a pensar. Nós estamos em Ezequiel, capítulo 37. Do que trata o livro de Ezequiel, especificamente esse capítulo 37? Ezequiel era um sacerdote em Israel, trabalhava e atuava no templo de Israel, até o determinado dia em que a Babilônia, o império estrangeiro, fazendo as suas várias incursões no mundo antigo, chegou até as portas de Israel. E o que a Babilônia fez? Fez o que fazia de melhor, invadiu Israel, destruiu o país, derrubou o templo, derrubou as casas, levou o que tinha de melhor e concentrou tudo na sua sede imperial. Parte das pessoas foram mortas, outra parte escravizadas, algumas espalhadas pelo seu império afora, a fim de sustentar as suas incursões. Então, Babilônia é um império estrangeiro que fez o quê? Instaurou o caos na vida de Israel. E Ezequiel faz parte de uma leva de pessoas que foram levadas, que foram deportadas, que foram exiladas numa terra estrangeira. Então imagine, Ezequiel era sacerdote no templo, tinha o seu trabalho, a sua vida, a rotina. De repente o império invade a sua terra, destrói tudo, o templo é destruído, e ele, juntamente com muitas pessoas, é levado para uma terra estrangeira e lá tem que refazer a sua vida, debaixo de dominação. Então é um cenário de caos. É um episódio muito importante na vida de Israel. E todos nós, provavelmente você sabe, nós já sabemos o desfecho disso daqui. Pela misericórdia, Deus restaurou Israel. Pela misericórdia, Deus trouxe de volta Israel. Deu-lhes de novo a sua terra, reconstruiu o templo, refez a sua vida, tornou esse povo de novo livre, e no meio disso tudo, Deus levantou um novo Davi, o rei messiânico, que é Jesus. E dessa história de caos saiu a salvação para todos os povos. Então, você conhece bem o desfecho dessa história. Você está num cenário de caos, de destruição, de desordem, de desarmonia, tudo quebrado, sem esperança, mas aqui, nessa outra ponta, você tem restauração. Você tem renovo, você tem um retorno, você tem uma vida nova. Israel agora está de pé, e desse país tão subjugado, desse povo tão sofrido, é que Deus escolhe para fazer algo extraordinário para o mundo. É dali que vai sair a salvação para todos os povos. Então você conhece essa história. De um lado, caos, do outro lado, a transformação, a renovação. E diversos homens, mulheres, se gastaram, se doaram, se lançaram nesse projeto de restauração. Tantos nomes: Isaías, Jeremias, Neemias, Esdras, e um deles é Ezequiel. Gastou-se nisso, se lançou nisso, fez a sua vida um instrumento para que Israel saísse dessa condição de caos e se tornasse um país, e se tornasse um povo livre, restaurado, luz para as nações. Várias pessoas, e como eu disse, Ezequiel foi uma dessas pessoas. Gastou a sua vida nisso. E não só gastou, como ele começou a experimentar. Ele foi vendo indícios. E ele não participou na plenitude do que aconteceu, mas ele já semeou muitas coisas para o futuro glorioso que Israel viveria. E, de novo, até mesmo profetizar, o rei messiânico, ele profetizou. Ele não viu Jesus com os olhos naturais, mas ele já falava de Jesus pelos olhos espirituais. Já foi profetizando, anunciando. E aconteceu. Israel foi restaurado, uma nova realidade surgiu, aquele caos desapareceu, Israel voltou a ser um povo livre, voltou a ter o seu templo, a sua liberdade, voltou a ser próspero, frutificou, foram férteis em todos os aspectos, desde a agricultura até a fertilização humana. Um povo que prosperou, multiplicou-se. Aquilo que fora prometido a Abraão não ficou perdido na Babilônia. Aconteceu. Aconteceu. Então, esses dois cenários, caos e agora essa renovação plena e muito melhor, porque daqui, de novo, saiu o Salvador do mundo, Jesus. Desse tempo.
E toda essa história, todos esses degraus aí, todos esses passos, servirão de instrumento para a pregação do Evangelho. Tudo isso. Mas a grande pergunta que esse texto nos ajuda a responder é: o que aconteceu? O que tornou possível Israel sair dessa condição de caos e chegar nessa condição de renovação? O que aconteceu? O que fez com que, por exemplo, Ezequiel e tantos outros se gastassem nesse projeto? O que fez? Eu não sei você, mas de uns anos para cá, e a pastora sabe disso, eu tenho tido uma facilidade assim incrível, que eu me desconheço, de dizer não para as pessoas. Incrível. Especialmente quando eu tenho o menor indício que seja, aquele menor resquício de que é furada, de que eu vou perder meu tempo, eu falo não, assim, com a paz no coração, e eu te falo que eu me desconheço, porque o que eu já fiz de coisa para agradar os outros, as furadas que eu já entrei, porque a pessoa, o fulano me pediu, está me propondo isso aqui, o fulano está me pedindo, eu não estou nem aí mais. Se eu entender que não é de Deus para mim, que vai me atrasar, que não vai somar, que não é da parte de Deus, que não vai acrescentar nada da parte de Deus para mim, hoje eu falo não com uma tranquilidade absurda. Por quê? Porque eu não quero, e eu acredito que você também, eu não quero perder meu tempo, eu não quero perder dinheiro, eu não quero perder a minha paz com coisas que são furadas, que não vão dar em nada. Eu não quero. E se for para fazer média, eu estou fora, eu não quero, eu passei dessa fase já. Mas o fulano vai ficar chateado. Problema. A infância já passou, meu filho. Procura Maria Torres lá, né? Terapia, lidar com não. Problema, não é problema meu. Se você não sabe lidar com não, o problema é seu, não é meu. Por quê? Eu não quero perder tempo. Então, a gente olha para Ezequiel, o que faz Ezequiel gastar a sua vida nisso daqui? O que faz Ezequiel olhar para Israel nessa situação e falar assim: não é furada, não é perda de tempo, tem jeito, vale a pena, e eu vou me gastar nisso, eu vou me envolver nisso. O que faz Ezequiel se lançar e gastar a sua vida em Israel, para que Israel se tornasse o que se tornou? Visão. Visão. Tudo começa com uma visão, tudo começa nos olhos. Porque o que está acontecendo aqui? Ezequiel tem uma experiência em relação a Israel. O que Ezequiel experimenta aqui? Perceba o que ele está dizendo para nós. Ele está narrando para nós uma visão que ele tem. Ele vai dizer para nós: a mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor. Eu estava num relacionamento com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu estava levando a minha espiritualidade de forma que era agradável a Deus. Então aconteceu algo. O que aconteceu? Deus, com a sua mão sobre mim, por meio do seu Espírito, abriu os meus olhos e me mostrou algo. Ele me colocou num vale, e nesse vale havia uma multidão de ossos. E ele vai dizer para nós aqui uma informação interessante. Havia um enorme número de ossos nesse vale, e não só ossos, ossos muito secos. Então imagine, num estado de decomposição, de putrefação humana, de degradação do nosso corpo, um osso muito seco é o último estágio. É quando os coveiros vão lá e abrem a sepultura e tira aquele antigo corpo, aquele antigo sepultado, e você, nós, cheio de pompas, o que nos resta é uma sacolinha preta, onde você coloca os ossos ali, dá um nó e joga no canto para abrir espaço para o próximo. É isso que nos acontece. Então o osso muito seco, ele está dizendo assim, é o último estágio, acabou a vida. Está na hora de colocar na sacolinha, dar o nó, jogar de lado, esperar, abrir vaga para o próximo corpo. É isso. Ossos muito secos. Então, o que Ezequiel está vendo? Ele vê, ele é colocado pelo Espírito num vale, ele tem uma visão, e nesse vale há muitos ossos. Mas não só ossos, ossos muito secos, ou seja,
Toda e qualquer possibilidade de vida se foi, acabou. Não sai nada dali. Não sai nada. Ali já acabou. Não tem hora extra mais, não tem um caldo mais, não tem nada, acabou. O tempo desses ossos passou. Alguma coisa poderia ter acontecido? Poderia, mas agora não dá mais. É ossos muito secos. Acabou. E ele vê isso. O Senhor coloca lá. E o que os olhos naturais estão vendo é a realidade. É a realidade. Ezequiel está vendo que é real. Ossos secos, muito secos, acabou. É isso que eu estou vendo. Mas aí Deus faz um convite a Ezequiel. Ele não para nessa visão. Ele vai fazer um convite a Ezequiel. Que convite? A você enxergar o que o olho natural não vê. E aí ele faz uma pergunta que vai lhe provocar isso. Que pergunta? Filho do homem, estes ossos que você está vendo, estes ossos que estão diante de você, muito secos, eu lhe pergunto, Ezequiel, eles podem voltar a viver? Tem alguma possibilidade de que esses ossos voltem a ser o que eram antes? Tem alguma possibilidade de uma nova história acontecer? E aí Ezequiel vai responder da seguinte forma: só o Senhor sabe. O que está nessa resposta é algo importante, que ele poderia rapidamente dizer assim: não tem jeito. O tempo desses ossos passou, acabou. A famosa bananeira que já deu cacho, acabou, dali não sai nada. A chance passou, acabou. Encerrou-se, o expediente acabou. O cartão já está batido, acabou, não tem mais o que fazer. Mas ele diz algo sério: só o Senhor sabe, ou seja, a sua palavra sempre será a palavra definitiva para toda e qualquer pessoa, toda e qualquer situação. Então o que ele faz? Ele joga para Deus, só o Senhor sabe. E aí começa a verdadeira experiência. O que Deus fala? Versículo 4, então filho do homem, preste atenção nisso, e ele começa: profetize a esses ossos. Profetize a esses ossos. E diga a esses ossos para que eles ouçam o que eu, o Senhor, vou dizer a eles. E o que o Senhor vai dizer a esses ossos? Versículo 5. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O que está acontecendo aqui? Deus está chamando Ezequiel a uma experiência. Que experiência? A experiência de ver como Deus vê as coisas e pessoas, as realidades, as situações. Porque ver o que elas são, nós não precisamos necessariamente de nada da parte de Deus. A não ser que você seja uma pessoa infantilizada, você vai conseguir ver as coisas. Você pode negar para você, para um outro, você pode demorar para reconhecer, mas daqui a pouco você cai em si. Basta um tiquinho, né? Um tiquinho de bom senso para você ter uma boa leitura de realidade. O dinheiro acabou, a saúde se foi, isso aqui não vai dar certo, é furada. Um pouquinho de bom senso. Agora, o que Deus está chamando Ezequiel aqui é algo que é chamado de visão. O que é visão? Visão é quando Deus, pela fé, nos mostra um retrato do nosso futuro, nos mostra o que Ele deseja fazer em nós, no meio de nós, ou algo através de nós. É quando nós passamos a ver o que Ele está vendo. O meu olho natural está vendo uma coisa. Por exemplo, Ezequiel está vendo ossos muito secos. Aí ele chama Ezequiel no sentido assim: vem desse lado de cá, dá um passinho para cá e veja como eu estou vendo. O que Deus está vendo? Deus está vendo um processo de restauração. Deus está vendo uma recomposição, uma restauração daqueles ossos.
Ele está vendo, por exemplo, esses ossos unirem-se uns aos outros, tendões nascendo, carne, pele, conexão. E o principal, ao final, Deus está vendo o quê? Que eles terão vida sobre eles. Lembra-se? Ossos muito secos, sem vida. E o que Deus está vendo? Mas eu estou vendo vida ainda, porque eu posso e quero soprar vida nesse vale. Ainda há tempo, eu ainda tenho algo para fazer nesse vale. A sentença foi dada, mas eu ainda não terminei o que eu tenho para fazer. Então você está vendo ossos muito secos, mas venha para o lado de cá, suba aqui comigo, veja de cima. O que de cima Ezequiel passa a ver? Vida. Ele vê que Deus tem um plano de restauração para aquele vale, mas isso não é acessível ao olho natural. Isso não é acessível à nossa experiência humana, isso não está acessível à nossa mente, isso não é tocado pelo nosso otimismo humano somente, isso só é tocado por meio de revelação, por meio do Espírito. Por isso ele começa o seu texto dizendo que a mão do Senhor, o Espírito do Senhor me colocou nessa situação. Ou seja, se queremos ter uma visão da parte de Deus, nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo de Deus. Caso contrário, nós seremos até realistas. Fulano é realista, parabéns. Ótimo, ótimo. Mas Deus não nos chamou para ser realistas. Deus nos chamou para sermos da fé. Da fé. E não é negar a realidade. Ezequiel não está negando, é isso mesmo. Os olhos naturais estão vendo, acabou, tudo bem, é isso mesmo. A sentença está dada, ok, mas deixa eu ver o que Deus está vendo. Porque se Deus falasse assim, é osso seco mesmo e acabou. Parte para outra, vai embora, acabou. O tempo passou, tudo bem. Mas o que Deus está falando? O tempo ainda não passou. O tempo não passou. Ou seja, tudo começa com os olhos. Porque quando Ezequiel vê o que Deus está vendo, ele vai receber uma outra ordem de Deus. Que ordem? Agora, filho do homem, profetiza. Profetiza. O que é profetizar? Cuidado com essa palavra. É uma palavra bíblica, mas muito mal entendida. Algumas pessoas vão pensar que profetizar é declarar com muita força de vontade os seus desejos. Eu quero muito uma coisa, ou eu quero muito, de todo o coração, que você viva alguma coisa, e aí com todo desejo, com toda boa vontade, porque eu te amo, eu torço muito, eu quero que você seja feliz, eu começo a dizer assim, vai dar certo, você vai conseguir, e é isso, é aquilo e tal, e eu começo a jogar a palavra. Isso é desejo, isso é boa vontade, torcida, motivação. É errado? Não, não é errado. Torcer por alguém, desejar coisas por alguém, dizer assim, fulano, olha, você é uma pessoa legal, eu gosto muito, eu torço muito por você, torço muito, tenho orado para que dê certo, quero muito te ver lá. Isso é desejo, e não é errado necessariamente. Agora, a profecia não é isso. Profecia não é isso, perceba. Deus mostrou a Ezequiel o que ele quer fazer, o que ele vai fazer. O projeto dele para aquela realidade. Isso encheu o coração de Ezequiel. Aí ele diz, agora se levanta e comece a profetizar, ou seja, comece a declarar para essa realidade, para essa pessoa, o que eu tenho a dizer para ela, o que eu vejo a respeito dela. Comece a lembrá-la ou comece a ensiná-la a realidade que eu farei com ela se ela crer. Isso é profecia. Isso é profecia. Então não há profecia sem uma visão clara do que Deus deseja fazer na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de uma realidade. Então não confunda desejo com profecia.
Quando alguém disser assim, profetize, a primeira pergunta, a primeira postura que tem que vir no coração, não é saia falando aquilo que você quer que aconteça. Não, eu quero saber o que Deus vê nesse lugar aqui, o que Deus vê para essa família. Aí, com o coração cheio da palavra de Deus, ele começa a profetizar. Por isso que ele diz aqui, eu profetizei conforme a ordem recebida. Conforme a ordem recebida. O profeta não é aquele que sai jogando palavras ao vento e Deus correndo atrás dele desesperadamente, assinando embaixo, fazendo acontecer. Isso não é profeta, isso é charlatão. Isso não é profeta. O profeta é aquele que em espírito, em submissão, em dependência, em oração, tomado de Deus, enche-se da palavra de Deus, enche-se da visão de Deus, e aí comprometido com aquilo que Deus vê, ele abre a sua boca e fala. Sabe por que ele pode falar? Porque palavras são sementes. Palavras são sementes. Lembra-se, como Deus criou e organizou o mundo? Por meio de quê? Da palavra. Deus foi criando e vendo o que era bom. E Ele foi semeando por meio de quê? Das suas palavras. Ele foi declarando o que Ele já queria que existisse. O que já tinha na mente de Deus, Ele foi criando, Ele foi organizando, Ele foi gerando por meio das suas sementes, que são as suas palavras. Então, o que é profetizar? O profeta é um semeador. É um semeador. Não aquele que joga palavras ao vento, mas é aquele que, uma vez tomado pela visão, ou seja, ele sabe o que Deus deseja fazer aqui. Eu estou vendo isso aqui, mas o que Deus está vendo? Não, Deus está vendo uma outra coisa. Então, a partir do que eu vejo em Deus, eu vou começar a falar. Eu não falo pelo que é, eu falo pelo que será. Eu não declaro o que é, eu declaro o que será. Não um desejo meu, mas é um desejo da parte de Deus. Por isso ele começa, enquanto eu profetizava. Aí ele começa, enquanto eu profetizava, ele começa a ver o quê? Um barulho, um som. Os ossos se juntando, osso com osso. E o que ele vê? Ele vê o que Deus havia dito que aconteceria. Quando nós profetizamos, quando nós falamos, quando nós declaramos a visão que Deus tem para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa realidade, as coisas acontecem, porque palavras são sementes. Sementes. As palavras de Deus criam as realidades de Deus. É isso que está acontecendo. Então ele começa a falar, não o seu desejo para Israel, mas é o desejo de Deus para Israel. E aí as coisas começam a acontecer. Aqueles ossos muito secos começam a se mexer, a se conectar, tendões, pele, carne. E aí há um processo, mas aí ele repara uma coisa, mas ainda não tem vida neles, mas é um processo. Nós não podemos parar. Quando nós temos uma visão clara no coração, nós não podemos falar qualquer coisa, temos que falar da palavra, falar da realidade, declarar o que Deus está fazendo, lembrar o que Deus deseja fazer. E aí Deus diz para ele, continue profetizando, agora profetize para que o Espírito venha. Eles estão prontos agora para receber vida. E o que acontece? Então ele se levanta e profetiza. Profetize, pede para que o Espírito venha. E aí o versículo 10, profetizei de novo, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E o que acontece? Eles receberam vida e se colocaram de pé. E sabe como é que fecha esse trechinho aqui? Era um exército enorme. Perceba, o que Ezequiel estava vendo antes era um vale de ossos muito secos, mas o que Deus já via lá? Um exército enorme, numeroso, com vida. Então tudo começa com uma visão. E o que Deus está mostrando para Ezequiel? A partir do versículo 11, ele vai dizer assim, filho do homem, esses ossos que você está vendo, essa realidade que eu te mostrei, que aparentemente está morta, mas a vida, eu tenho ainda projeto, eu vou fazer algo novo. Esses ossos são, na verdade, a casa de Israel.
Eles estão aqui na Babilônia, destruídos, eles estão como ossos muito secos, mas o que eu farei com Israel é levantá-los como um grande exército. Então vá lá, vá com esse coração, vá com essa visão e faça o que? Profetize. Abra sua boca e declare o que eu estou vendo. Porque eles serão um exército numeroso, poderoso, cheios de vida. E aí Ezequiel vai e se gasta. Por isso a grande pergunta: o que faz Ezequiel olhar para Israel, destruído, caótico, e gastar a sua vida nisso? É porque ele viu o que Deus vê. Israel estava destruído, caótico, mas ele decidiu ver como Deus vê. E o que Deus via? Deus via um grande exército. Deus levantaria um novo povo. E por isso valia a pena se gastar. Por isso não era um projeto furado. Por isso Ezequiel se lançou e falou assim: eu vou gastar a minha vida nisso daqui, porque tem ainda coisas para acontecer, e eu vou me lançar. Então, tudo começa com os olhos. Tudo começa com uma forma como a gente vê as realidades. Porque é importante a gente se perguntar, por exemplo, como você vê a sua família? Como você vê a sua casa? E aí se pergunte: a minha casa eu estou vendo assim, mas como Deus vê a sua casa? O meu filho está assim, a minha filha está assim, mas como Deus vê a sua filha? Como Deus vê o seu filho? Meu casamento está assim, mas como Deus vê? Como? Minha vida financeira está assim, mas como Deus vê? Meu ministério está assim, pastor, mas como Deus vê? Como? Porque tudo vai começar a partir dos seus olhos. Porque sim, se a gente ver a vida e viver a vida a partir do que a gente vê, o que sobra? Pessimismo, desânimo, murmuração, desculpas, comodismo. E é isso mesmo. Você vai olhar e falar: ninguém quer nada mesmo. Lá em casa é só eu. Meu marido é assim, minha esposa é assim, meu filho é assim, essa igreja é assim. Nesse ministério só tem gente assim. Nesse barreiro só tem isso. Lá em casa, esses clientes que eu tenho também, pelo amor de Deus. Porque quando nós estamos nos olhos naturais, é isso que a gente vai ver. É isso. Agora, quando a gente sai da nossa posição e vai para a posição ao lado de Deus, o que nós vemos? Como Deus vê a sua esposa? Quando Deus olha para o seu marido, o que Deus vê? Quando Deus olha para o seu filho, para a sua filha, para o ministério que Ele te deu, o que Ele vê? Isso vai determinar. Porque de duas uma, se o seu coração não se encher de esperança, parte para o próximo então. Se você vai ficar ali naquele projeto furado, se é tão ruim, se não vale a pena, se não tem jeito, vai embora. Troca, segue o barco. Agora, ficar ali naquilo ali, não é desculpa. Agora, Ezequiel decidiu ver o que Deus vê, e isso muda tudo. Porque tudo passa a ser luz. Tudo passa a ser luz. Sabe por quê? Porque a realidade que Deus vê, talvez você fale assim: mas não tem jeito, pastor. É difícil, você não conhece aquele marido. Você não conhece aquela esposa, aquele filho, aquela realidade, esse patrão, esse trabalho. Você não conhece. Eu não conheço. Mas Deus conhece. E o que é impossível para Deus? O que é impossível? Que coração pode resistir a Deus? Que realidade pode permanecer imutável diante de Deus, diante da palavra? Que realidade? E é o que Ezequiel entende, é o que Ezequiel vê. Ele não desiste, ele se gasta, porque ele sabe que vale a pena, porque o seu olho natural está vendo uma coisa, tudo bem, mas ele foi chamado para enxergar o que o olho não vê. Isso é fé. Aí sim, vendo o que o olho não vê, a gente profetiza. A gente começa a falar, porque eu estou falando, não é o que eu quero, é o que Deus está vendo. É o que Deus está vendo. Eu estou vendo uma família harmoniosa, eu estou vendo filhos obedientes, prósperos, frutíferos, eu estou vendo um casamento restaurado, eu estou vendo uma vida financeira estabilizada, eu estou vendo paz, eu estou vendo tranquilidade, eu estou vendo tudo isso frutificando, mas não sou eu que estou vendo, é Deus que está mostrando.
E eu decidi andar por aqui. Eu decidi andar aqui. Por quê? Porque eu comecei a semear. Se não, diante da realidade, a gente desanima mesmo. E aí a gente vai começar a falar o quê? A reafirmar a realidade. Seu filho vacila, você é assim mesmo. Você é assim mesmo, não tem jeito. O que nós estamos fazendo é reafirmar a realidade, mas nós somos chamados para construir uma realidade nova. E faremos isso como? Palavra. Palavra. Não é otimismo cego, não confunda isso. Há pessoas imbecis, infantis, estúpidas, insensatas, que negam a vida. Não é isso, eu estou falando. Uma vez que Deus mostrou para você o retrato do seu futuro, comece a falar a partir de lá. É isso. Porque o que Deus vê é o que vale a pena. Senão a gente fica preso. Porque tudo começa com os olhos. E, por exemplo, eu preciso encerrar dizendo isso para vocês. O que Deus vê quando olha para essa igreja? Quando viemos para cá, pastora Leide e eu, nós viemos debaixo de uma palavra. De que nós estaríamos num lugar frutífero. Estaríamos num lugar frutífero. E desde que chegamos aqui, a nossa pergunta para Deus é: feche os nossos olhos naturais e nos mostra o que o Senhor vê quando olha para Barreiro. Não interessa o que eu vejo. Não interessa o que eu, Felipe, penso de vocês. Não interessa. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu sinto. Eu estou aqui, pastora Leite está aqui, para que nós possamos juntos sermos o que Deus espera que sejamos. Então a nossa pergunta é: quando o Senhor olha para Barreiro, o que o Senhor vê? O que o Senhor vê quando olha para Barreiro? Qual o retrato de futuro? Quais as promessas? O que o Senhor vê quando olha? E sabe o que Deus tem dito para nós? Sabe o que Deus tem dito? Que quando Deus olha para Barreiro, Ele vê uma igreja que ama a oração, que ama jejum, que ama a palavra. Ele vê uma igreja comprometida com Ele, que busca a santidade. Ele vê que o nosso futuro é uma igreja em que pessoas estarão aqui na porta, fazendo fila para entrar, porque quererão estar aqui nos nossos cultos. Ele vê uma igreja sem bancos vazios, cadeiras postas aqui, 3, 4 cultos, pessoas se convertendo a cada culto, batizando centenas de pessoas. Ele vê a gente tendo problema de espaço. Ele vê a gente comprando aquele galpão que está na nossa frente ali, na nossa cara, e a gente indo para lá. Sabe o que Deus vê? Deus vê esse prédio todo aqui sendo usado pela Metokids, e a gente tendo problema. A gente não tendo espaço mais, as nossas crianças aqui sendo batizadas pelo Espírito, profetizando, pessoas saindo curadas aqui, sendo transformadas. Ele vê Barreiro nas ruas, evangelizando, fazendo evangelização, orando, testemunhando. Sabe o que Deus vê? Deus vê essa igreja comprando uma casa para que o CEMEP possa atender as pessoas, dando banho, comida, quem sabe comprando um sítio para levar as pessoas para a libertação. Quando Deus olha para cá, Ele vê essa igreja frutificando, Ele vê casas abrindo, pessoas querendo abrir as suas casas para receber célula, Ele vê líderes se levantando, pessoas querendo se gastar para liderar outras pessoas, Ele vê pregadores se levantando, Ele vê pastores sendo levantados aqui nessa casa. Quando Ele olha para Barreiro, Ele vê uma igreja se expandindo, Ele vê Barreiro sendo instrumento de renovação para outras igrejas que estão precisando, Ele vê Barreiro plantando novas igrejas. É isso que Deus vê, quando Ele olha para nós, o retrato do nosso futuro é isso, vidas sendo transformadas, é isso que Deus vê. É isso que Deus vê. De tempos em tempos, nós precisamos voltar na presença de Deus, sabe por quê? Nós vamos esvaziando. Nós vamos nos esvaziando. Tem hora que até eu esqueço. Aí eu preciso voltar correndo e falar: Deus, o que o Senhor vê? Porque eu estou perdendo o foco. Aí Ele vai e me lembra: eu vejo isso aí.
Eu vejo vocês na rua, eu vejo esse prédio pequeno, eu vejo esse prédio sendo transformado, galpões sendo comprados, vocês se espalhando, novas igrejas, pastores. Ok, Jesus, então eu vou profetizar. Por isso nós estamos aqui fazendo o quê? Profetizando para vocês, declarando o que Deus está vendo nessa igreja, porque é o que Ele vai fazer. É o que Deus fará nessa igreja, sabe por quê? Porque nós não somos ossos muito secos. Barreiro não é bananeira que já deu cacho, Barreiro é um exército. Essa igreja é um exército nas mãos de Deus. Essa igreja é um instrumento nas mãos de Deus. Essa igreja é um corpo vivo. Essa igreja tem vida. Essa igreja será um instrumento. Deus está vendo essa igreja se levantar e eu ouço barulho. Eu estou ouvindo barulho nessa igreja, há ossos se juntando, há tendões nascendo, a carne se levantando e nós estaremos de pé para a glória de Deus, porque esse é o nosso futuro, para a glória de Deus, aleluia. E se você crê, convido você a se colocar de pé e nós vamos agora clamar para que essa visão esteja no nosso coração, para a glória de Deus, para a glória de Deus.